Olá pessoal, a gente vai continuar aqui na unidade 4 agora, não é? A gente vai continuar estudando a eletrólise, né? Os tipos diferentes de eletrólise. E na unidade 4 o tema é eletrólise ígnea, né? Como eu falei alguns slides antes, né? Eu sou o professor Luiz, de Química aqui do Centro Educacional de Paula. A gente está no segundo ano, né? Estamos cursando o segundo ano do ensino médio de Química, da matéria Química. E, bom, vamos começar a nossa aula. Bom, que é a eletrólise ígnea, né? A eletrólise ígnea, ela foi... a eletrólise ígnea, né, foi uma eletrólise descoberta no início do século XIX e é muito importante porque é por meio dela que é possível produzir elementos químicos, né, e substâncias simples que não existem na natureza isolados, né? Como no caso eu falei na aula anterior, a gente não consegue obter o alumínio, o cobre, ele não existe na natureza de forma simples, ele só existe é, em moléculas mais complexas. A substância é fundida, né? No caso, ela é ela tem que estar líquida, né? Ela é colocada num recipiente chamado de cuba eletrolítica, com dois eletrodos submersos nela, né? Os eletrodos, por sua vez, eles estão ligados a uma fonte geradora de corrente elétrica, que pode ser uma pilha ou uma bateria. E ele é ligado numa fonte geradora, né? Que ocorre o seguinte em cada eletrodo, né? Em cada eletrodo. O polo negativo do gerador ele vai fornecer elétrons para um dos eletrodos, né? Fazendo com que ele fique carregado negativamente, tornando-se o cátodo, que atrai cátions. Cátodo atrai cátions, KK, cat, né? Nesse eletrodo, né, os cátions recebem elétrons e se reduzem, ou seja, quando um átomo que ele está carregado positivamente, né, se ele tiver perdido elétrons, quando ele recebe elétron, ele reduz. Então, pessoal, aqui a gente tem sobre o ânodo, não é? No slide passado a gente está falando sobre o cátion. O cátion, no caso desse desenho, o cátion é o sódio, o ânion é o cloro, o cátodo, não é? Ele puxa o cátion e ele doa elétrons para esse cátion. No caso, quando você está doando elétrons, você está oxigenando, não, você está reduzindo. Então, no cátodo acontece a redução, no ânodo acontece a oxigenação. O que é o ânodo? O ânodo ele é ao contrário do cátodo. O ânodo ele tem um polo positivo, que ele vai atrair o átomo negativo, né? O átomo que estiver mais eletronegativo. Então, nesse caso, ele está atraindo o cloro, porque o cloro roubou um elétron do sódio. Aí o ânodo ele vai retirar os elétrons do cloro e com isso o cloro, nesse caso aqui, o cloro ele vai se ligar com ele mesmo formando uma molécula de cloro, né, Cl2. Mas às vezes também pode fazer com que o ânion ele fique sozinho e puro na natureza, parecido com o que o sódio vai ficar, né? O sódio ele vai ficar dois átomos de sódio puro só. Então, quando acontece que eu estou tirando o elétron do meu ânion, isso significa que eu estou oxigenando, eu estou oxidando esse meu ânion. Bom, quando o Sol é aquecido a uma temperatura de 800,4 graus Celsius, uma temperatura muito, muito alta, não é? Ele se funde e os íons dele ficam livres, né? No caso, NaCl, né? E então, veja o que ocorre, né, em cada eletrodo quando o gerador é ligado. No caso, foi o que a gente falou no vídeo, no slide anterior, que tem aquela imagenzinha, né? O eletrodo positivo, que é o ânodo, né, desse eletrodo, saem os elétrons, ele tira os elétrons, não é? Então, o ânion ele vai ser oxidado, onde ele vai perder os elétrons dele, onde ele vai perder os elétrons que ele tem a mais, para que o átomo fique neutro, não é? O eletrodo negativo, ele é o cátodo, né? Esse eletrodo ele recebe elétrons, né? Então ele vai ele vai fazer com que o cátion ele sofra uma redução
e ele também perca a carga que ele tem, né? Ele vai se neutralizar também, né? E as semi-reações e a reação global que ocorre nessa eletrólise ígnea são, né? Uma semi-reação do cátodo, né? Que é o cátodo, no caso o sódio, ele vai ganhar dois elétrons, ele vai ganhar um elétron, e ele vai passar a CNA vezes 2. Por que vezes 2? Porque vai precisar de 2, não é? Vai precisar de 2 cloretos de sódio. E no caso, a semi-reação do ânodo. Por que semi-reação, pessoal? Porque isso não é uma reação química, isso é uma reação. Isso não é nem uma reação química, isso é uma reação de estabilização de moléculas que foram separadas. A reação geral é que a reação, na verdade, é só a separação dos íons do sódio e do cloro. Essa é a reação química. O resto é só uma reação de equilíbrio, de tentar separar os elementos, né? No caso, a semi-reação do ânodo, duas moléculas de cloro, não é? Ele vai, ele vai perder dois elétrons e no caso o cloro ele vai se ligar com ele mesmo. E na reação global que a gente tem a gente tem duas moléculas não, dois átomos de sódio com carga positiva porque perderam elétrons, né? Dois átomos de cloro com carga negativa porque ganharam elétrons. E na reação total a gente vai ter dois átomos de sódio puro mais uma molécula de cloro. Por que molécula? Porque o cloro ele já está se ligando com ele mesmo, não é uma molécula. Ele está fazendo uma troca ali com ele mesmo, ele está se ligando. Bom, a eletrólise do NaCl, pessoal. A eletrólise do NaCl é um processo economicamente importante, né? O cloreto de sódio, né, ele se funde a uma temperatura de... Bom, no slide atrás está falando que era 800,4 graus, aqui já está falando que é 808 graus Celsius. Enfim, no caso, o cloreto de sódio ele está sólido, né? A gente precisa atingir uma temperatura para que ele fique completamente em estado líquido. E quando ele atinge esse estado líquido, né, através da dissociação, o sódio que está positivo vai para um lado, o cloro que está negativo vai para o outro. Por quê? Porque eles têm uma dissociação, eles têm uma ligação iônica com eles mesmos, né? Então, o que acontece? Os íons de cloro vão para um lado, os íons de sódio vão para o outro. E no caso dos íons do cloro, ele vai se dirigir para o ânodo, né, que é o polo positivo, enquanto os íons do sódio, ele vai se dirigir para o cátodo, que é o polo negativo. Bom, o cloro, né, ele vai perder os elétrons que ele tem a mais, né, e eles são transformados em gás cloro, né, que é o Cl2, que vai ser, no caso, essa reação é 2Cl menos, porque aqui tem um menos, mas a gente pode colocar só menos porque ele só tem um elétron a mais, né? No caso, então, ele participando dessa semi-reação aí, dessa reação de oxidação, ele vai se ligar com ele mesmo criando o gás cloro, não é? Que vai ser Cl2 mais dois elétrons. Esses dois elétrons vão para onde? Eles vão parar eles vão ficar aqui no ânodo. E do ânodo eles vão passar para o cátodo, esses elétrons. No cátodo, os dois elétrons que a gente tem a mais, eles vão pegar duas moléculas de sódio, dois átomos de sódio que estão carregados positivamente porque perderam o elétron, e vão somar esses elétrons com ele. No caso, eu vou ter 2Na. Aqui está zero, por quê? Porque ele não tem mais carga. Mas é isso. Eu vou tirar os elétrons do cloro e vou passar elétrons para o sódio. E assim eu estabilizo as duas moléculas, deixando elas neutras. A eletrólise ígnea, né, ela permite a obtenção, por exemplo, do alumínio a partir da bauxita, como eu falei no vídeo passado, né? Em condições normais, a bauxita ela se funde a 2050 graus Celsius, né? Com a utilização de criolita, né? NaAlF6, né? Como fundente, essa temperatura cai para 1000 graus Celsius. No caso, a bauxita, né? Ela em estado líquido, ela vai separar dois átomos de Al3
Por quê? Porque o alumínio perdeu 3 elétrons e vai separar 3 átomos de O2-, né? Por quê? Por que O2-? Porque o oxigênio ganhou 2 elétrons. No caso, no polo negativo, né? O alumínio vão ter 4 alumínios que vão ganhar 12 elétrons no total, que vai gerar 4 átomos de alumínio puro no polo negativo. No polo positivo, né? No polo positivo, a gente vai ter 6 átomos de O2-, por quê? Porque ele tem 2 elétrons a mais, então vai dar 3 moléculas de O2 mais 12 elétrons. Esses elétrons aqui é o que vão lá para o polo negativo para doar para o meu alumínio. Na equação global, a gente tem 2 moléculas de Al2O3, vai formar 4 moléculas de Al3+, 4 átomos de Al3+, né? 4 átomos de alumínio que perderam 3 elétrons, mais 6 átomos de oxigênio que ganharam 2 elétrons cada um. Os 4 alumínios, não é? Os 4 alumínios que perderam 3 elétrons, eles vão ganhar 12 elétrons, por quê? Porque cada alumínio perdeu 3 elétrons. Isso significa que eu se distribuir 3 elétrons para cada alumínio desse, vão dar um total de 12 elétrons. E com isso eu vou estabilizar o meu alumínio, ele vai se tornar uma molécula neutra. E isso também vai me gerar 6 oxigênios negativos, 6 oxigênios 2-. Esse oxigênio 2-, ele vai perder 12 elétrons, esses 6 oxigênios 2-, ele vai perder 12 elétrons. E ele vai se tornar 3 moléculas de gás oxigênio. Então, a reação global é que 2 moléculas de bauxita, né, de trióxido de alumínio, a gente vai ter 4 moléculas de alumínio mais 3 moléculas de oxigênio. 4 átomos de alumínio, né, mais 3 moléculas de oxigênio. O gás oxigênio formado na oxidação, ele reage com o carbono do eletrodo de grafita, né, produzindo CO2. No caso aqui, ele vai reagir com carbono. Enfim, a equação global da eletrólise dada pela soma é dada pela soma das reações de dissociação do sal e das reações que ocorrem nos eletrodos. Então, a reação global é essa que a gente vê aqui embaixo, não é? A gente vê que acontece uma separação dos componentes. A gente vê que acontece uma oxidação, que é a oxidação. A oxidação é quando há perdas de elétrons. A gente vê que acontece a redução, que é a redução é quando acontece a ganha de elétrons, né? Que o meu sódio, por exemplo, ele está ganhando elétrons. E a minha reação global é quando eu coloco tudo isso numa mesma fórmula. Eletrólise em solução aquosa, né? Uma substância qualquer pode gerar íons em solução aquosa. Nesse caso, os íons eles podem vir a sofrer eletrólise, né? E podem se originar dessa substância ou da própria autoionização da água, por exemplo, né? A autoionização da água ocorre em baixa extensão, né? Ela oferece essa possibilidade de um outro íon vir a se descarregar. Apenas uma espécie de íon positivo ou negativo se descarrega por vez, então a reação ela vai acontecendo por vez, ela acontece devagar, né? Cada íon possui uma voltagem adequada para se descarregar. O par cátion-ânodo que apresentar menor voltagem, né, para descarregar será o que vai descarregar primeiro. No caso, a autoionização da água ela fornece o íon H1+, né? E ou H3O1+, e H1-. No caso, o H2O ele vai sofrer H1+, mais H1-. Ou ainda, o H2O ele pode gerar H2O, né? Mais H1+, mais OH1-. Ou o H3, que vai gerar H3O1+, mais OH1-. No caso dos cátions metais, né, pouco reativos, descarregam primeiro, né?
porque eles possuem maior tendência de aceitar elétrons de volta e de se descarregar. Metais altamente reativos, como metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles se descarregam depois. A ordem de prioridade é a seguinte, né? Que da esquerda para a direita vai aumentando a dificuldade da descarga. AU é o ouro, não é? PT, depois PT eu não lembro o que é. Deixa eu pesquisar a tabela periódica aqui, pessoal, que eu vou explicar para vocês. HG, se eu não me engano, é o... HG, se eu não me engano, é o mercúrio. Tá. Abri uma nova guia anônima. Ou não? Tá, pessoal. Ó, AU3+. O que é AU3+? AU3+ é o ouro. PT, nossa, tá horrível pra ler aqui. Platina, PT é a platina. HG é o mercúrio, pessoal. AG é a prata. Cu é o cobre. Cadê CD? CD é o cádmio. PB é o chumbo, Fe é o ferro, Zn eu acho que é o zinco, cadê? Zn na tabela periódica, tá aqui Zr. Bom, Zn. Zn é o zinco. Onde foi que eu parei? Zn. Mn, acho que é o magnésio. Manganês. Mn é manganês. H3O1+, né, no caso é uma água hidrogenada. Al3+ é o alumínio. Mg é o magnésio. Na é o sódio. Ca é o cádmio, não, é o cálcio. Ca é o cálcio. Ba é o bário. K é o potássio. Li é lítio. Cs é o césio. Essa é a dificuldade de descarga. O H1+, né, o H3+, se descarrega antes do alumínio, né, e de metais alcalinos e alcalinos terrosos, mas ele perde em prioridade de descarga para os demais cátions, né. Quanto menor for a eletronegatividade do ânion para perder elétrons, maior a facilidade de descarga do mesmo. Bom, aumenta a dificuldade de descarga, né? No caso, ânions não oxigenados, tipo o HSO4-, né? Ou o H1-, que são ânions oxigenados. E o ferro, 1-, né? O H1-, né? Ele se descarrega antes dos ânions oxigenados e do ferro, mas ele perde em prioridade de descarga para os ânions não oxigenados e para o HSO4-, né? Nas reações que os íons resultantes da autoionização da água são mostradas abaixo, né? Tem a redução do cátodo, né? Que no caso ele vai ganhar 2 elétrons, 2 hidrogênios vão ganhar 2 elétrons formando uma molécula de gás H2. E tem a oxidação do ânodo, onde o OH- ele vai se transformar em água mais 1/2 O2 mais 2 elétrons. A eletrólise do cloreto de sódio, do NaCl, né, em solução aquosa, é um exemplo em que participa da eletrólise o
cátion oriundo da autoionização da água e o ânion do sal. A dissociação do NaCl, né, que a gente viu, a autoionização da água também acontece. O ânodo, o cátodo e a reação global que a gente tem quando o sal de cozinha, o cloreto de sódio, ele está imerso em água. A gente nota pela reação global que a eletrólise do NaCl, né, é um método de obtenção de H2, de Cl2, né, em gás, né, e de soda cáustica também, a gente vai obter soda cáustica, né. Na eletrólise do ácido clorídrico, a gente vai ter somente íons do soluto que participam da eletrólise, né. Isso ocorre pelo fato que ambos os íons oriundos do soluto, né, os íons que vêm do soluto, apresentam prioridade de descarga em relação aos íons gerados pela autoionização da água. Né. A dissociação do cloreto de sódio, né, duas moléculas de cloreto de sódio vão gerar dois átomos de hidrogênio com uma perda de elétron cada um, e dois átomos de cloro com ganho de elétron cada um. A autoionização da água, né? A gente vai gerar o hidrogênio que perdeu um elétron e uma hidroxila, né? Um H que ganhou um elétron. O ânodo, que vai ser o cloro, ele vai perder dois ânodos de cloro, né? Dois átomos de cloro que ganharam um elétron, eles vão perder esses elétrons, né? Vão perder dois elétrons. E esses átomos eles vão se ligar formando a molécula de gás cloro. Enquanto o cátodo, que é o hidrogênio, dois hidrogênios que perderam dois elétrons, eles vão ganhar dois elétrons e vão se ligar formando a molécula de gás hidrogênio. Então a reação global é que dois átomos de ácido clorídrico mais uma molécula de água vão se ligar formando cloro, gás cloro, mais gás oxigênio. Bom, pessoal, o pH da solução ele vai se tornando progressivamente mais alcalino, né? Já que o ácido clorídrico ele é consumido na eletrólise, né? Bom, na eletrólise, por exemplo, do nitrato de zinco em solução aquosa, né, participam da eletrólise, né, o ânion oriundo da autoionização da água e o cátion do sal. No caso, né, a gente tem a dissociação do nitrato de zinco, a gente tem que duas moléculas de nitrato de zinco, ela vai gerar dois átomos de zinco que perderam dois elétrons, né, cada átomo perdeu dois elétrons, mais quatro átomos de nitrato que cada um ganhou um elétron, né? Bom, na autoionização da água a gente tem quatro moléculas de água, né? Ela vai gerar quatro átomos de hidrogênio que perderam um elétron cada um, né? Mais quatro átomos dessa hidroxila, né? Desse hidróxido, que ganharam um elétron cada um. Ok. As quatro moléculas da hidroxila, elas vão gerar duas moléculas de água mais duas moléculas de gás oxigênio mais quatro elétrons, ou seja, essa molécula de hidroxila vai perder quatro elétrons e com isso ela vai gerar duas moléculas de gás oxigênio mais uma molécula de gás oxigênio mais duas moléculas de água. Já os dois átomos de zinco que perderam dois elétrons, né? Eles vão ganhar os quatro elétrons do ânodo daqui de cima, não é? E com isso eles vão virar o zinco. Eles vão virar zinco, dois átomos de zinco neutros, né? Então a reação global é que duas moléculas de nitrato de zinco mais duas moléculas de água vão virar quatro átomos de hidrogênio que perderam um elétron, que cada um perdeu um elétron,
mais 4 átomos de nitrato que ganharam, cada átomo ganhou um elétron, mais dois átomos de zinco neutros que ele já estabilizou, mais dois átomos de oxigênio também neutro. Bom, o pH da solução ele diminui, né? Já que os íons de H1+, eles são gerados pela autodissociação da água, né? E não são consumidos pela eletrólise, né? Na eletrólise, por exemplo, do nitrato de sódio, ou sulfato de sódio, nitrato, desculpa, esse é sulfato de sódio, em solução aquosa, né? Ambos os íons oriundos da dissociação da água, ela tem prioridade na eletrólise, né? Então, tudo vai ter prioridade. Então a gente vai ter a dissociação do sal, né? Que vai ser que o sódio ele vai para um lado e o sulfato vai para o outro. A gente também vai ter a dissociação, a autoionização da água, em que a gente vai ter duas moléculas de água, dois hidrogênios vão para o lado e dois hidróxidos vão para o outro. A gente tem um ânodo, não é? Que é duas hidroxilas, né? Dois hidróxidos, eles vão formar uma molécula de água mais meia molécula de oxigênio, né? Meia molécula de gás de oxigênio vai gerar mais um O, mais dois elétrons. Por que está meio gás de oxigênio aqui? Porque na verdade não vai gerar o O2, vai gerar só, vai gerar, no caso, vai gerar só o O, que ele vai se ligar com outro O quando acontecer. Então aqui seria melhor que ao invés de 2 seria 4. 4 átomos de OH geraria 4 moléculas de água mais O2 mais 4 elétrons. 4? Não, seria 8 elétrons. Eu estaria multiplicando tudo isso aqui por 2. Bom, no caso, multiplicaria isso aqui tudo por 2, viraria 4 dessa hidroxila, virariam duas moléculas de água, mais uma molécula de gás de oxigênio, mais 8 elétrons livres, né? No caso do cátodo, né? 8 hidrogênios, eles vão ganhar os 2 elétrons, no caso, eu poderia ter colocado que seriam 8 hidrogênios, porque são os 8 elétrons aqui desse ânodo, né? 8 hidrogênios, eles vão ganhar 8 elétrons, que virariam 8 moléculas de gás hidrogênio, né? Na reação global, então, a gente teria aqui H2O mais Na2SO4, né? Água mais sulfato de sódio, vai gerar gás hidrogênio mais gás oxigênio mais duas moléculas de sódio mais duas moléculas de sulfato. O sódio e o sulfato, eles ainda vão estar carregados, né? Como as moléculas da água são consumidas na eletrólise, né, a solução vai ficando progressivamente mais concentrada em sulfato de sódio. Pessoal, a gente termina aqui mais esse capítulo. Esses aqui são o meu contato, caso vocês tenham alguma dificuldade, caso vocês queiram me contactar para alguma coisa.